Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está tudo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a ceia do Senhor. Iniciamos hoje o tempo mais solene, o tempo sagrado do ano litúrgico, o Tríduo Pascal, no qual nós vivemos e celebramos os mistérios principais da nossa fé. Toda missa é um memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas hoje, nesta quinta-feira santa, o é ainda mais. Na ceia de despedida, Jesus se dá o pão, nos dá o pão da vida, que é Ele mesmo. As leituras bíblicas ilustram esta celebração. Na primeira leitura, fala da instituição da Páscoa judaica, que era precedida quando a família toda estava reunida, que antes de tudo era uma festa familiar.
E se a família fosse pequena, juntava-se com outras de menor número para celebrar naquela noite. E era sempre precedido com a pergunta da criança, do menor. Por isso a criança aqui falou: por que esta noite é tão diferente? Aí vinha a explicação do patriarca, daquele que é, ou da matriarca, mas que explicava o motivo da noite, o porquê está celebrando a Páscoa naquela noite. Era recordado todos os feitos de Deus, de Javé, desde a saída da terra do Egito, a travessia do deserto, até chegar à terra prometida. Então todos os feitos, todas as maravilhas, é até aquele momento celebrativo em forma de rito. Então a noite era precedida com isso. Deus, o que é essa instituição da Páscoa judaica? Deus ordena aos judeus a imolarem um cordeiro perfeito, a atingirem com seu sangue as portas das casas, para que fossem poupados do extermínio dos primogênitos, e em seguida comeram às pressas. O cordeiro era comido às pressas, como quem vai viajar. Então naquela noite, preservados pelo sangue do cordeiro e nutridos com sua carne, deveriam iniciar a marcha para a terra prometida. Então, essa marcha, esta caminhada, essa travessia no deserto, essa passagem, vai tudo isso sintetizar no rito da Páscoa. Então o rito é a expressão da vida, é a expressão de uma vivência, de uma história. Não é oco, não é meramente algo formal, é uma celebração existencial. A importância do rito, porque ele intensifica a vivência nossa. Então é tão profundo isso que nós sinalizamos através do ritual. Aí que nós podemos ver, teriam de repetir esse rito todos os anos, em memória do fato, e que nós chamamos isso é a Páscoa dos judeus, da passagem da escravidão para a terra prometida. Então essa passagem se transforma, por isso falava Páscoa. E aí o motivo da festa, da alegria, da vibração, porque celebrando aí os feitos do Senhor, memória da libertação e anúncio de uma libertação futura, que seria a Páscoa cristã. Jesus escolhe exatamente a celebração da Páscoa dos judeus para instituir a nova, em que ele é o verdadeiro cordeiro, imolado na cruz e comido na ceia eucarística. Por isso, a Páscoa cristã também tem um sentido de libertação, de partilha, de preservação da vida, memorial dos feitos de Deus. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que fizeres, é a mim que está atualizando esta memória. Na segunda leitura, nós temos aí uma narrativa da instituição da Eucaristia. É o primeiro escrito do Novo Testamento que fala da Eucaristia. Jesus se entrega na comunhão, Judas entrega o Cristo na traição. Comunhão e traição. A noite da comunhão é a noite que ele foi traído. É a noite em que Jesus se juntou tão intimamente com os seus,
mas para sofrer também a negação e a traição de Judas. No Evangelho, Jesus mostra com um gesto concreto do lava-pés o espírito que devem ter os convidados à ceia. Jesus nos convida a penetrar com um olhar mais profundo e amoroso o inefável mistério que se cumpriu pela primeira vez no cenáculo e que hoje se perpetua no altar. Nós poderíamos dizer, queridos irmãos, nessa quinta-feira santa é o aniversário da instituição da Eucaristia. É a vigília da morte do Senhor. Nós ouvimos aí, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Este amor até o fim quer dizer um amor extremado, até a morte de cruz. Na noite que ia ser entregue, Paulo vai dizer na instituição da Eucaristia, na noite da traição, comunhão, traição, isso diz muita coisa para nós. Nós podemos estar recebendo a comunhão, mas podemos estar não em comunhão com Cristo. Poderemos também ter atitudes traiçoeiras, ter atitudes de negação do Jesus que eu recebo na comunhão, na hóstia, naquele Jesus presente na vida real, que são os irmãos. Então eu posso negá-lo aí. É aqui que eu me traio. A traição, a minha hipocrisia cai por terra, a minha falsidade cai quando eu piedosamente eu manifesto o meu amor por Deus, mas eu traio no momento que eu devo amar. Queridos irmãos, tremendo contraste esse, não? Da parte de Cristo, amor infinito, amor até o fim, até a morte. Que fidelidade! Da parte dos seres humanos, dos homens, traição, negação, abandono. A Eucaristia é a resposta do Senhor à traição de suas criaturas. Mesmo que a morte o arrebate deste mundo, dentro de poucas horas ele perpetuará aqui a sua presença real e viva até o fim dos tempos. João não narra, o evangelista João não narra a instituição da Eucaristia na última ceia como os outros evangelhos, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos e Lucas. E mesmo Paulo, ele explica o mistério da Eucaristia no chamado discurso do pão, o pão da vida, que está também no capítulo 6 de João, e no qual ressalta que Jesus é o pão entregue pela vida do mundo, e que no gesto do lava-pés prova de seu amor infinito, inclinando-se até nós para nos alimentar em nosso caminho de fé, esperança, serviço mútuo. A Eucaristia, no dizer do nosso Papa na Lumen Fidei, a Eucaristia é o ato de memória, a atualização do mistério, em que o passado, como um evento de morte e ressurreição, mostra a sua capacidade de se abrir ao futuro, de antecipar a plenitude final. Nulo recorda a liturgia com o seu hoje dos mistérios da salvação. E o Papa Emérito Bento XVI diz que Jesus, no gesto de partir o pão, distribui-se a si mesmo. Distribui-se a si mesmo. Partilha a si mesmo.
conosco. Esse gesto da partilha do pão, como verdadeiro pão entregue pela vida do mundo. Partir o pão é um gesto de comunhão, é unir por intermédio do partilhar. Deste modo, no próprio gesto já se alude à natureza íntima da Eucaristia. A Eucaristia é um ágape, é o amor que se tornou corpóreo. Na palavra ágape compenetra-se os significados de Eucaristia e amor, como diz o Papa Bento XVI. O gesto de Jesus que parte o pão, o amor alcançou sua radicalidade extrema. Jesus deixa-se fazer em pedaços, como o pão vivo. Jesus se deixa se fazer em pedaços, pão esmagado, Eucaristia. Essas são palavras de Bento XVI. No pão distribuído, nós reconhecemos o mistério do grão de trigo que morre e assim produz fruto. Reconhecemos a nova multiplicação dos pães que deriva da morte do grão de trigo e continuará até o fim do mundo. Ao mesmo tempo, vemos que a Eucaristia não pode jamais ser apenas uma ação litúrgica, pois só está completa quando o ágape litúrgico se torna amor no dia a dia. O amor extremado. É preciso ter a coragem de dizer, queridos irmãos, junto com Cristo e aos irmãos que vivem e trabalham conosco. Essas são palavras de Raniero Cantalamessa, o pregador da Cúria Romana. Ele vai dizer nessas palavras: tomai, comei, este é meu corpo oferecido por vós. Tomai, pois, o meu tempo. Tomai, pois, a minha liberdade. Tomai, pois, a minha amizade, a minha atenção, a minha competência, a minha alegria, todo o meu esforço para você, meu filho. E nós poderíamos acrescentar todo o esforço da mãe que se desvela pelo filho doente, aqueles que acompanham os seus pais idosos. Então essa vida cotidiana de entrega, de doação, de amor, de carinho que a gente tem que fazer pelos mais necessitados e sobretudo quem está próximo de nós, seria a atualização deste tomai e comei. Sou eu que me entrego. Essa é a Eucaristia na vida. É isso que nós devemos viver. É a Eucaristia. Sermos uma Eucaristia ambulante, vamos dizer assim, na doação, na entrega. E aqui a gente sabe quantas pessoas que vivem profundamente esse espírito de doação. E isso é Eucaristia vivida. É a Eucaristia na vida. Então, João, quero empregá-los. Aí a minha alegria, todo o meu esforço para você, coloco tudo à vossa disposição. Quero empregá-los não somente para mim, mas também para vós. Fazer isto em memória de mim significa fazer também vós como fiz eu. João o diz abertamente. Nisso temos conhecido o amor. Jesus deu sua vida por nós. Também nós, outros, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É esta a Eucaristia que cria comunidade, que faz a igreja como espiga crescida daquele grão caído e morto por terra e que trouxe muito fruto. É esta a Páscoa da igreja, com a qual nos preparamos para celebrar a Páscoa de Cristo,
e o nosso e a nossa também. A Eucaristia, que é o ponto alto, é o ápice da nossa vida cristã, densifica toda a espiritualidade cristã. Por isso nós não podemos participar da Eucaristia de qualquer forma, de qualquer maneira, distraidamente, cochilando, reclamando do tempo. Então devemos nos empenhar em entrar de cheio no Espírito do mistério, porque quando a gente entra nesse Espírito, nós fazemos como Pedro, Tiago e João no Monte Tabor. Como é bom estarmos aqui. Vamos permanecer nessa experiência. E é por não sentirmos isso, de não vivenciarmos isso, que a gente fica inquieto. Então, queridos irmãos, é bom a gente rever como é a participação nossa na Eucaristia. É um mistério de comunhão. Eu comungando com Cristo, eu estou comungando com as pessoas que convivem comigo, que eu me comprometo a dialogar, a perdoar, a amar, porque isso é que é a Eucaristia na vida. Não é simplesmente receber a hóstia e fim de papo, só fica dentro da igreja. Ela tem que dar continuidade na vida. Hoje nós celebramos o dia do sacerdócio para perpetuar essa Eucaristia através dos tempos, através dos lugares. Jesus institui o sacerdócio, o sacerdote, falando para o padre, para o sacerdote: fazei isso em memória de mim. Quem é o padre? É uma pessoa humana, com suas limitações, também tem seus defeitos, seus pecados. Ele precisa também se purificar sempre, mas ele é um ordenado. Ele faz em nome do Cristo. Ele preside algo, não é dele, é do Senhor. O padre, o sacerdote, mas com a missão divina, o serviço do povo de Deus, guiar, rei pastor, evangelizar, profeta, santificar, sacerdote. Eis a missão profunda. Esse é verdadeiramente o dia do sacerdote, não no mês de agosto. É o dia da instituição da Eucaristia. E para que tudo isso possa fluir de uma forma profunda na vida, Jesus institui também o sacramento, o mandamento do amor, seu testamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos repetir juntos? Amai-vos aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Nós devemos estar atentos nesse como eu vos amei de Jesus, porque o amor de Jesus é amor de entrega, de doação, de sacrifício pelos outros. Então Jesus, o servidor de todos, ele morreu na cruz como um escravo, deixando-nos um novo mandamento do amor, como compromisso de mantermos viva a memória de sua entrega. O Papa Francisco assim exorta na Evangelho Gaudium aos cristãos de todas as comunidades do mundo: quero pedir-lhes de modo especial um testemunho de comunhão fraterna que se torne fascinante e resplandecente, que todos possam admirar como vos preocupais uns pelos outros, como mutuamente vos encorajais, animais e ajudais. Por isso é que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Foi o que Jesus, com sua intensa oração, pediu ao Pai: que todos sejam um em nós, para que o mundo creia. Assim diz o Papa. Então, a instituição da Eucaristia é o sacramento também do amor. Se não existe amor, perde-se o sentido.
e a gente desvia da verdadeira espiritualidade cristã. E Jesus não ficou só nas palavras, quis mostrar seu amor com um gesto concreto. Ao levantar-se da mesa para lavar os pés dos discípulos, Jesus expressa aquilo que foi sua vida. Toda a vida de Jesus, ela está simbolizada no lava-pés. Não é só aquele momento pontual do rito, é uma vida entregue, é uma vida que foi um lava-pés constante. Então, ele expressa assim aquilo que foi a sua vida e que deve ser assimilado por seus seguidores, por nós. Ao longo do seu ministério, ele repetiu um gesto muitas vezes: quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. E aí, no dizer do Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, Jesus lavou os pés aos seus discípulos. O Senhor envolve-se e envolve os seus. Ele se envolve e envolve os seus, pondo-se de joelhos diante dos outros para lavá-los. Mas logo a seguir diz aos discípulos: sereis felizes se o puserdes em prática. Há mais alegria em dar do que em receber. A doação, muita gente é infeliz hoje porque não sabe doar a vida, só quer levar vantagem, só quer a tudo em torno de si. A felicidade está na doação, está na entrega, está no amor. Por isso muita gente deprimida, muita gente sem sentido. Por quê? Porque polarizou tudo em torno de si mesmo, do egoísmo. E egoísmo não leva à felicidade. A felicidade está na entrega, na doação. Por isso que ele vai dizer: sereis felizes se o puserdes em prática a obra do lava-pés. Com obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária dos outros, encurta as distâncias, abaixa-se se for necessário, até a humilhação, assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. O lava-pés e a instituição da Eucaristia são sinais do mesmo amor sem fronteiras de Jesus. No cenáculo, durante a ceia pascal, Jesus, como mestre e Senhor, despoja-se do manto, pega uma bacia e põe-se a lavar os pés dos discípulos. Oferecer água para lavar os pés, na época, era sinal de hospitalidade e acolhida. Os pés fedorentos, na ação de Jesus, revela-se o rosto solidário e amoroso do Pai. O lava-pés é um gesto profético que antecipa o sentido da cruz, a entrega de Jesus por amor até o fim. Queridos irmãos, é a antecipação da cruz o gesto do lava-pés. Foi uma atitude revolucionária no tempo de Jesus. Um mestre que se prezasse jamais se abaixaria para lavar os pés de um discípulo. Fazê-lo seria desmoralizar-se e perder o prestígio. Esta foi a mentalidade que levou Pedro a recusar que lhe lavasse os pés. Seu horizonte cultural e religioso era demasiado estreito para comportar tal experiência. E Jesus insistiu em desafiar certas estruturas e mentalidades.